Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós que fazemos parte da Igreja Batista de Jardim Paulista, Baixo, nós estamos bastante felizes de estar iniciando mais uma vez este culto de oração e de doutrina, que você possa se sentir realmente feliz e à vontade para estar cultuando conosco ao único que é verdadeiro e que é digno de toda honra e todo louvor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar o nosso culto lendo a passagem que se encontra em João, capítulo 9, versos de 1 a 5, que diz o seguinte: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que possamos refletir nesta passagem e que possamos, nessa continuidade do nosso culto, realmente fazer uma decisão, caso você não tenha feito, ao lado de Jesus. Reflita. Preste atenção em todas as mensagens que vão ser feitas nessa noite e ouça a voz de Deus neste momento. Nós vamos orar e desta feita vamos ter uma palavra de oração com nossa irmã Jacilene. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso Deus que estás nos céus, graças te dou, ó Pai bendito, por mais esse dia, meu Pai maravilhoso que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Te agradeço, Jesus, pela tua maravilhosa provisão em nossas vidas, Senhor. Te agradeço pelo discernimento, pela sabedoria, pelos livramentos que tem nos dado constantemente, Senhor Jesus, pelas bênçãos derramadas do céu. Te agradeço, ó Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Venho neste momento, meu Pai, te pedir que o Senhor, meu Pai, venha abençoar grandemente, meu Pai, este culto, meu Pai. Este culto que tão somente é dedicado a Ti, Senhor. Um culto de louvor e adoração, meu Pai, ao Teu santo nome, Senhor Jesus. E que, ó, meu Pai, a mensagem a ser dada, meu Pai, ela venha, Senhor, penetrar em cada coração, meu Pai, em cada ouvinte da Tua palavra, meu Pai. E te peço também, ó Pai, que neste momento, Senhor, continue abençoando, meu Pai, a cada um, meu Pai, que contribui, meu Pai, em fazer a Tua obra, Senhor Jesus. Tudo isso eu te peço e eu já te agradeço, ó Senhor, com perdão dos meus pecados, em o nome de Jesus. Amém. Naquele
Graça e paz, amados irmãos. É um prazer estar com os irmãos neste momento de intercessão. Gostaria de interceder pela irmã Maria Melo, o qual se encontra em casa depois de uma queda, está recuperando a sua saúde. Gostaria também de orar pelo pastor Antônio. O pastor Antônio também está com uma certa dificuldade na sua saúde. A irmã Damares, também com dificuldade na sua saúde. E demais irmãos aos quais não tem chegado ao nosso conhecimento, mas gostaríamos de interceder pela nossa igreja, pela saúde dos irmãos, orar pela nossa liderança, orar pela nossa nação, fazermos realmente um momento de oração em nosso lar. O Salmo 23, verso 4 diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. E nós cremos que nesse momento tão difícil da nossa vida, momentos difíceis na área da saúde, momento difícil na área financeira, o nosso Deus está conosco. Nós temos que nos manter firmes na fé. Vamos orar intercedendo por cada irmão que necessita das nossas orações. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, louvamos o Teu nome por mais este dia. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo para ser crucificado por cada um de nós, ainda que não mereçamos coisa alguma, mas te agradecemos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Ó Deus, queremos interceder pela irmã Maria Melo, que se encontra em casa, em recuperação, recuperando a sua saúde depois de uma queda, o qual o Senhor tem operado milagres nessa família, nesse lar. Abençoa seu esposo, seus filhos, que possam estar juntos, cuidando dela neste momento. Abençoa o pastor Antônio, que também está com dificuldade na sua saúde, mas nós cremos que o Senhor é médico dos médicos, é o Senhor quem cura, e nós acreditamos que não só no lar do pastor Antônio, mas nos lares dos teus servos, o Senhor tem operado milagres. Abençoa a irmã Damares, cuida também da sua vida, da sua saúde, da sua família, a qual tem sido instrumento teu, usado na tua casa, usado para a edificação do próximo. Ó Deus, abençoa, Senhor, esta nação. Abençoa, Pai, os líderes da igreja, dá sabedoria para a condução nos ministérios, dá sabedoria aos pastores, cuida de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um, a sua necessidade particular. Ó Deus, dá sabedoria aos teus servos para conduzir a tua ovelha de acordo com a tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, pastor Antônio, pastor Fábio, pastor Otávio,
pastor Gesiel, a minha pessoa. Ó Deus, abençoa nossos familiares, abençoa a nossa nação. Ó Deus Santo, conforta as famílias que têm perdido seus entes queridos por causa desse vírus. Ó Deus, que a igreja ela possa ter um papel fundamental na comunidade e entender que Jesus Cristo está voltando e precisamos nos amar cada dia mais, não apenas de palavras, mas através de gestos, de atitudes, de atos vindo da nossa parte para com o nosso próximo. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, faz a Tua vontade, que Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, conduza nossos pedidos ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Ó Deus Santo e maravilhoso, tudo isso nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Também queremos agradecer pela vida de Arthur, o netinho da irmã Débora Pimentel, que o Senhor tem realizado milagres naquela vida, que ele possa ser exemplo e testemunho na sua família, que a família da irmã Débora possa glorificar o nome do Senhor, das maravilhas que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na vida dela e na vida do seu neto. Ó Deus Santo, somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Nesta hora vamos mais fazer um momento de proclamação da palavra, de meditação, nesta quarta-feira, logo após termos feito o nosso momento de intercessão e oração, e agora vamos meditar na palavra de Deus. O tema que eu quero trazer hoje para a nossa meditação é o Evangelho. O interessante é que nós conhecemos o Evangelho, mas muitas vezes nós não vivemos o Evangelho. Certa vez eu estava indo para a igreja, a primeira igreja batista em Abreu Lima, e lá para entrar no templo, para entrar na sala, no gabinete pastoral, durante a semana normal, é preciso então digitar a senha de entrada, porque o templo está fechado e eu vou e digito a senha e entro, certamente o sistema dispara, desarma e eu vou e entro. Isso é o processo normal de quem tem, quem usa sistema de alarme de segurança. E eu então entrei, abri a porta e fui diante do quadro onde eu coloco a minha senha. E ali eu fiquei então pensando qual é a senha. E o momento que eu fiquei pensando qual era a senha, o sistema desarmou. E aí ficou tocando, e a gente fica apavorado e pensando, e agora? Não é? E de repente o pessoal da segurança ligou para o meu celular e disse: está acontecendo algum problema aqui na primeira igreja Batista Abreu Lima? E eu disse: olha, eu estou diante do quadro e eu dei um branco aqui na minha memória e eu não lembro a senha. E aí eles confirmaram alguns dados comigo e liberaram a senha. Eu digitei a senha e o quadro realmente desarmou. Na realidade, nós precisamos, a nossa mente pode falhar. Nós precisamos ter uma disciplina em nossa mente, porque nós muitas vezes esquecemos com facilidade algumas coisas, e o pior é que nós esquecemos coisas importantes, coisas que nós não poderíamos esquecer. Por isso que nós precisamos usar o método da memorização. Precisamos meditar e memorizar algo que é importante para a gente, não é? Às vezes nós precisamos, então, senha de cartão, senha de celular, datas importantes, e aí a gente esquece. E temos sérios problemas quando nós não memorizamos, não guardamos estas datas. Nós celebramos a Páscoa. Quando nós celebramos a Páscoa, nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós também celebramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E quando fazemos essa celebração, o culto da Páscoa, a celebração da Páscoa, o culto do Natal, não é que nós estamos adorando a data, mas nós estamos usando aquela data para nos lembrar de que algo importante para nós
aquele gesto, aquele momento, não é? Então, a mesma forma é o Evangelho. O Evangelho, ele é as boas novas. Na realidade, o Evangelho é a verdade. E essa verdade, ela precisa ser alimentada dentro de mim. Ela precisa ser lembrada sempre dentro de mim. Porque através do Evangelho, então, eu posso pregar uma verdade, mas eu preciso ter uma intimidade com esse Senhor da verdade, não é? Então, pregar o Evangelho sem uma intimidade com aquele que é o autor do Evangelho, parece que então a nossa fisionomia, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa própria pregação, ela é fria. Nós precisamos então ter uma intimidade com o Senhor para então aí a partir daquele conhecimento verdadeiro e sincero do Evangelho, a partir daquela intimidade que eu tenho com Deus, então tudo na minha vida vai ficar diferente, né? Então nós precisamos ter uma experiência dia a dia com Deus, uma intimidade com Deus. Mas deixa eu me contar mais alguma coisa interessante. Como é que você se comunica com as crianças? Eu gosto de, quando eu me dirijo a uma criança, eu gosto de estar no mesmo nível que ela, não é? Somos orientados a isso, nunca falar com a criança de cima para baixo, mas estarmos no nível da criança. Então a gente se ajoelha, não é? A gente senta no chão e começa então conversar com a criança. E sabe o que acontece? Quando ela percebe que a gente entrou no nível dela e estamos interessados em conversar com elas, então elas passam a passar para a gente algumas verdades. Olha que eu já descobri algumas verdades, porque quando eu sento lá com a criança e começo a conversar com ela, como é que você foi sua semana, né? E aí foi à escola e tal. Aí no meio da conversa ela diz, mas mamãe deu uma pisa em mim. E eu pergunto, por quê? E ela começa a contar. O que é que significa isso? É que a partir do diálogo que eu tive com aquela criança, ela falou uma verdade que não é mentira, e ela falou a verdade e uma sinceridade, com toda a simplicidade que ela podia dizer. Não é assim as crianças? Então nós precisamos aprender com as crianças essas verdades que precisam ser feitas e faladas a partir de uma simplicidade. A criança comunica de uma forma muito simples, não é? A forma, o gesto dela, a maneira dela nos conduzir, nos ensinar com a maneira dela. Por isso que a Bíblia manda que a gente olhe para a criança. Mas eu queria então trazer para você nesta noite algo sobre o Evangelho, que nós precisamos buscar o Evangelho de Cristo, não é? E nós vamos trabalhar alguns temas, algumas quintas-feiras sobre isso. Nós buscamos Cristo por meio do Evangelho. Não tem outra maneira de buscar o Evangelho que não seja apontando para Jesus Cristo. E nós precisamos ter uma experiência, ou observar a experiência do próprio Jesus para poder se certificar desta simplicidade, dessa verdade que o Evangelho é para nós. Abra sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 9, os versículos de 1 em diante. Eu vou ler alguns versículos e logo após a gente vai então dialogando um pouco sobre essa experiência de Jesus. No capítulo 9, então, do livro de João, essa é uma das mais belas histórias que Jesus conta. Acredito que quando o Senhor então começou a contar algumas histórias, ele estava exatamente dizendo: eu quero deixar registrado o meu exemplo, como eu fiz e como que deve ser. Então, a partir do capítulo 9, versículo 1, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Vou parar um pouquinho para que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Os discípulos de Jesus, então, perguntaram a Jesus Cristo: este cego que o Senhor está vendo, que nós estamos vendo, o problema dele foi porque ele pecou ou porque seus pais pecaram? A pergunta era em direção à maldição. É uma maldição hereditária ou é ele mesmo, então, que foi introduzido o pecado na vida dele? O Senhor nos conte esta história. Continuando o texto, no versículo 3, Jesus disse: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu
para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quando Jesus nos conta essa história, ele estava dizendo o seguinte, né? Eu não estou preocupado com a maldição hereditária, eu não estou preocupado se foi ele e seus pais, mas o problema que ele está passando, né? A cegueira que ele tem, é para que o Senhor, é para que o Pai, é para que Deus, através de mim, possa fazer algo extraordinário na vida dele. Então, muitas vezes nós não entendemos porque tantas coisas nos acontecem e nós queremos questionar a Deus e até outras pessoas nos questionam, mas nós precisamos entender o seguinte, que o Senhor está no controle da vida da história. Então, se algo em nós existe, nós precisamos dizer, Senhor, é a tua vontade, ou cumpra-se a tua vontade, e que realmente o teu nome seja glorificado, não no problema, mas o teu nome seja glorificado em o Senhor resolver esta situação. Lá no versículo 6, diz assim, tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-lhe aos olhos do homem, então lhes disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Que coisa extraordinária. O Senhor podia colocar as mãos no olho daquele homem e dizer assim, bom, levanta e você está curado. Mas desta maneira, deste momento, o Senhor queria mostrar que ele pode sim fazer o milagre, mas também pediu que o homem fizesse a parte dele, e ele fosse em direção exatamente àquele tanque. E ali ele, então, ao lavar-se, ao fazer a sua parte, então os seus olhos então passou a ver. Percebe então que o Senhor quer que nós façamos a nossa parte. O Senhor tem a resposta para nós, mas muitas vezes o Senhor quer que nós nos levantemos e sigamos em direção a fazer o que Ele mandou fazer. Porque Ele quer reconhecer a nossa submissão, a nossa obediência e reconhecemos que Ele é Deus e Ele é que determina todas as coisas. E o texto então continua a bela história que nós não podemos deixar de contar aqui, mas mostra que algumas coisas interessantes aconteceram. As autoridades religiosas daquela época, elas não gostavam de Jesus. E o texto mostra que eles se recusavam a crer que aquela cura teria vindo do próprio Jesus, não é? Eles achavam que eram algo, que não é milagre, então é alguma coisa que ele está fazendo aí para enganar, não é? Não é de Deus esta atitude. Então nós vemos que eles convocaram o próprio homem e o interrogaram, e aí nós vemos que o homem disse àqueles homens que foi Jesus, né? E quando ele disse àqueles homens que foi Jesus que fez o milagre, eles expulsaram aquele homem do templo. Ao momento que aquele homem foi expulso do templo, diz o texto, ele foi então, chamaram seus pais e perguntaram aos seus pais, olha, aquele seu filho, ele foi curado, né? Isso foi feito no sábado, e eles queriam exatamente pegar que Deus estava errado, Jesus estava errado por ter feito aquilo no sábado, e queria ouvir isso da parte dos pais daquele jovem. E aqueles pais olharam para aqueles homens e disseram, ele já é maior de idade, pergunte a ele. Eles se livraram então talvez de serem acusados e condenados também naquela hora, ou até expulsos do templo. Mas então eles voltaram, diz o texto aqui que eles voltaram e chamaram aquele homem de volta. Lá no versículo 24 e 25, acompanha aí na sua Bíblia, que ele diz assim, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É o suficiente. É simples assim que é o Evangelho. As pessoas então querem
tornar o evangelho difícil. As pessoas então querem tornar o evangelho complexo, mas o evangelho é simples assim. O poder de Deus manifestado em nós é simples assim. O Senhor quer olhar para o nosso coração, o Senhor quer olhar para a nossa família, o Senhor quer olhar para lá no nosso trabalho, para os nossos amigos, o Senhor quer olhar para a nossa igreja e Ele quer determinar a resposta, o milagre, a cura, a libertação, a bênção. Mas nós muitas vezes complicamos o evangelho. Como nós complicamos o evangelho? Mas é uma coisa simples. Aquele homem só sabia dizer uma coisa: não me perguntem muitas coisas. Eu sei que o nome dele é Jesus e eu sei que ele simplesmente me curou, tirou a cegueira da minha vista. E muitas vezes nós precisamos responder como este homem respondeu. Nós éramos cegos e Cristo nos deu uma visão. Será tão difícil você dizer que Cristo agora te deu vida? Será tão complicado agora você reconhecer que só o Senhor, e o Senhor pode fazer isso no seu coração, em você? Será se você consegue enxergar o seu pecado? Será se você consegue enxergar que nós somos pecadores? Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós só enxergamos que somos pecadores quando nós somos alcançados pela luz do Senhor. E o Senhor nos mostra a diferença do que é ser pecador e andar na luz. Então nós precisamos enxergar Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador. A partir do momento em que nós entendemos e enxergamos que o Senhor atuou em nós e nos livrou de nossos pecados. O Evangelho é as boas novas, e são essas boas novas que mudam as atitudes dos homens. Foi essas boas novas em que fez com que aquele homem enxergasse. Foi Jesus Cristo então, e é ainda hoje Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos então deixar de negar Cristo como essa verdade. Eu gostaria de desafiar você nesta noite a fazer algo diferente. Se você reconhece que é pecador, se você reconhece que Cristo lhe perdoou dos seus pecados, se você reconhece e lembra daquilo que realmente Deus fez no teu coração, eu desafio e encorajo você nesta noite a que você então conte para alguém, né? Procure alguém e diga: olha, eu quero lhe contar alguma coisa que foi uma boa nova na minha vida, né? Quantas vezes nós esquecemos de contar essas coisas que são boas, esquecemos de contar o Evangelho, e aí a nossa memória então esquece. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Você lembra o dia que talvez você tenha ido à frente chorando, nervoso, trêmulo? E você foi abraçado por alguém e o pastor orou por você? Lembra desse dia? Lembra que aquele dia é um marco de diferencial do antes e o depois da sua vida? Qual importância tem esse dia para você? Você tem celebrado esta data? Eu falei anteriormente que as datas precisam ser celebradas, como a Páscoa, como o nascimento de Jesus, como as bodas do seu casamento. Como é importante você celebrar o tempo que você tem de casado, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos, 50 anos de casados. Por que celebramos aquilo? Porque quando nós passamos pelo momento de celebração, a nossa mente ativa e vai lá para o dia que nós conhecemos o nosso cônjuge e começamos a nos alegrar de novo, e muita renovação lá dentro de nós. Eu queria renovar, meu irmão e minha irmã, a alegria da salvação, a alegria do Evangelho no seu coração. O desafio para esta semana, e eu gostaria então de cobrar a você, se possível, né? Você tem uma semana para fazer isso. Durante esta semana, procure algumas pessoas, né? E diga: olha, eu quero contar para você como foi o meu encontro com Jesus Cristo. Como aquele homem que ele disse tantas vezes foi necessário. Como foi o encontro com Jesus? E que Jesus então tirou a venda dos seus olhos. E ali ele pôde ver, a partir daquele momento ele pôde enxergar. Lembra que Jesus então entrou no seu coração e você então passou a ver a luz do Evangelho. Você então passou a ser uma nova criatura. E eu espero que isso então
seja um fato que seja sempre renovável dentro de você, né? Então, conte isso para alguém, fale para uma pessoa esta semana o que Cristo fez na sua vida, não é? Nós precisamos contar de novo, e tudo isso que o Senhor fez não pode ficar escondido. Fale a sua experiência pessoal, porque certamente não apenas a pessoa que vai ouvir, ela vai achar interessante, mas vai haver uma renovação no seu interior. Tire o foco de tantas coisas que não constrói. Tire o foco do ódio, tire o foco da mentira, tire o foco do desamor, tire o foco de coisas que não agradam a Deus. Lembre que você foi salvo pelo Evangelho. Lembre que Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele então morreu numa cruz, Ele viveu entre nós, mas Ele morreu numa cruz. E ali ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele disse que ia preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E Ele vai estar à porta de chegar. Portanto, pregue esse Evangelho, viva esse Evangelho, glorifique a Deus pela vinda dEle entre nós através de Jesus Cristo, e realmente haverá uma nova renovação, haverá uma nova vida. Eu vou ver de novo os seus olhos brilharem, as suas lágrimas descerem do seu rosto, para lembrar do dia em que você aceitou Cristo como Salvador. E conte isso para alguém. Eu queria orar por você nesta hora, agradecendo a Deus, porque Ele é o nosso Salvador, através de Jesus Cristo. Oremos. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, o Teu Evangelho é tão simples como uma criança que conta segredos que estão dentro do seu coração, sem vergonha e sem medo. Pai, obrigado, Senhor, porque essa verdade existe em nós, que nós possamos exercitar a nossa memória, sempre contando para que nós não possamos esquecer do dia que nós tivemos o encontro com o Senhor. Pai, mostra-nos alguém, mostra-nos uma pessoa durante esta semana, Senhor, que nós possamos então contar de como foi o nosso encontro. Talvez foi um louvor que nos tocou, uma mensagem ouvida no templo, ou alguém que me parou em algum lugar e falou de Jesus para mim. Ó Deus, essa verdade precisa ser recontada. Ó Deus, encoraja o Teu povo, reanima o Teu povo, Senhor, e nós precisamos e dependemos de Ti, para que a nossa vida seja cada dia mais santificada, e nós queremos, ó Deus, uma renovação espiritual dentro de nós, a partir de uma consciência de que nós fomos resgatados pelo Senhor. Abençoe este lar que nos ouve nesta noite, e que, ó Deus, haja uma renovação nesta casa, mas haja, sobretudo, a pregação do verdadeiro Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E fica aí o recado para você esta semana. Tarefa da semana. Conte como foi o seu encontro com Jesus para alguém. Que Deus abençoe. Vamos louvar e exaltar o nosso Deus com a música Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até em mim. Se aches só a Ti, então usa-me
águas como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Irmãos queridos, nós estamos então encerrando o culto desta noite e agradecemos a você que esteve o tempo todo aí em sua casa ouvindo o culto. Muito obrigado. Deus abençoe a sua família, todos da sua casa, né? Lembrando que as atividades da igreja continuam em casa. Os irmãos permaneçam em casa. Nós ainda estamos tomando algumas providências quanto à organização do templo para recebermos o culto, tá certo? A partir de julho, nós vamos então orientar os irmãos como é que vamos proceder nos cultos para o templo, tá bom? Por enquanto, os cultos serão transmitidos, os irmãos assistam em casa, tá bom? Senhor, obrigado por esse tempo de estudo bíblico e oração com todos os teus filhos que eu puder ouvir a palavra do Senhor e estarmos juntos nesta noite, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada lar que nos ouviu e, ó Deus, estendendo as bênçãos a todos os nossos amigos, a bênção do Senhor esteja sobre todos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.